Hoje vou contar uma história fascinante que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre medo e sonhos. Imaginem um mosteiro antigo, perdido entre florestas que já não existem mais. Lá vivia um alquimista chamado Talon, mas ele não era um alquimista comum. Ele não queria ouro, poder ou juventude eterna. Sua busca era muito mais profunda. Ele queria eliminar o medo da alma humana. Talon cresceu entre dois mundos. Seu pai era guerreiro, sua mãe astrônoma. Desde pequeno, aprendeu a seguir a lógica, mas era perseguido por visões inexplicáveis. Sonhos estranhos o atormentavam todas as noites. Figuras misteriosas, oceanos infinitos, portas que nunca se abriam. E sabem o que aconteceu? Ele desenvolveu um medo tão profundo da própria mente que decidiu fazer algo radical. Se não posso controlar meus pensamentos, dizia ele, serei prisioneiro deles para sempre. Anos se passaram e em sua cela subterrânea, Talon finalmente criou uma fórmula extraordinária. 3 ingredientes únicos: cinzas de um corvo que nunca voou, saliva de alguém que não sonha e água de um rio que corre para dentro da terra. O aroma era suave, quase doce, e prometia a libertação total do medo. No início, parecia um milagre. Pessoas com traumas, soldados perturbados pela guerra, crianças com pesadelos, todos encontraram paz. Mas havia um preço assustador. Junto com o medo, os sonhos também desapareceram, completamente. O mais intrigante, as pessoas começaram a mudar. Perderam sua criatividade, suas memórias começaram a falhar. Não conseguiam mais imaginar o futuro. Era como se suas almas tivessem sido desligadas. Talon percebeu isso da maneira mais difícil. Ele mesmo tomou a fórmula. E naquela noite, teve seu último sonho. Acordou vazio, sem vontade de criar ou descobrir. Foi então que ele entendeu uma verdade profunda. O medo é apenas a sombra dos nossos desejos. Eliminar um significa apagar o outro. Hoje, enquanto cientistas ainda buscam maneiras de silenciar nossa mente, vale a pena refletir. Será que queremos mesmo eliminar nossos medos completamente? Ou eles são parte essencial do que nos torna humanos? Feche os olhos por um momento. Sinta seus medos, seus sonhos, suas esperanças. Eles são os mapas que sua alma desenha quando ninguém está olhando. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que fazem pensar. Olá pessoal, hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar sobre seus sonhos. O tempo passou desde que Talon desapareceu, mas sua fórmula, ela permaneceu viva nas sombras do tempo. Fragmentos do antigo pergaminho foram encontrados, estudados e modificados. E com o passar dos anos, surgiram aqueles que não queriam apenas eliminar o medo, mas controlar algo ainda mais profundo, o próprio sono, em uma cidade sem nome, onde seus habitantes esqueceram até mesmo o que significa recordar. Nasceu um experimento único. Hoje, ela é conhecida apenas como a Cidade dos Sem Sonhos. Tudo começou com um grupo de filósofos cientistas que se autoproclamavam herdeiros do legado de Talon. Eles acreditavam que o mundo havia se tornado doente por causa dos sentimentos. Medo, culpa, desejo, tristeza, nostalgia. Para eles, eram apenas ruídos que precisavam ser silenciados. Buscando uma sociedade perfeita, uma humanidade sem perturbações, eles começaram pelo sono. Desenvolveram uma versão modificada da fórmula original, mais suave, mais controlável, mais silenciosa. No início, era apenas um remédio. Depois, um calmante comum. Por fim, tornou-se lei. Em
algumas gerações, toda a cidade dormia, mas ninguém mais sonhava. A mudança foi sutil, mas profunda. A criatividade desvaneceu como névoa ao amanhecer. Os prédios tornaram-se meros blocos funcionais. A música perdeu sua alma. As histórias simplesmente deixaram de existir. As pessoas viviam em um ciclo perfeito: dormir, acordar, trabalhar, dormir novamente. Não havia conflitos, não havia crimes, mas também não havia vida nos olhos das pessoas. Até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Uma criança sonhou. Ela acordou em lágrimas, descrevendo visões impossíveis: uma floresta com olhos, uma torre flutuante, uma criatura tecida com palavras. No sonho, ela viu Talon, que sussurrava: a alma é como um rio escuro. Se você bloquear sua corrente, ela não desaparece, apenas se acumula até transbordar. Como ondas em um lago, os sonhos começaram a se espalhar. Pessoas acordavam com símbolos misteriosos em suas mentes, com memórias que nunca viveram. O inconsciente coletivo, por tanto tempo reprimido, estava despertando, mas junto com os sonhos vieram os pesadelos. Anos de medos não enfrentados emergiram como sombras antigas. A cidade perfeita começou a sussurrar, e suas paredes brancas foram cobertas por espirais misteriosas. A elite tentou conter a situação. Aumentaram as doses da fórmula, isolaram os sonhadores, mas era tarde demais. Como raízes profundas, os sonhos já haviam se espalhado pelo subsolo da consciência coletiva. Hoje, a cidade está dividida. Alguns escolheram permanecer na paz artificial. Outros abraçaram a liberdade de sonhar, com todas as suas alegrias e terrores. E você, que me ouve agora, qual caminho escolheria? Entre silenciar seus medos ou dançar com eles, qual seria a sua decisão? Lembre-se, o sono vem para todos, mas o sonho é uma escolha. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conte nos comentários: você já teve um sonho que mudou sua vida? Até o próximo vídeo. E não se esqueça, mesmo nas noites mais escuras, nossos sonhos podem iluminar o caminho. Boa noite. Você já se perguntou se Deus lê cartas? Relaxe, respire fundo. Deixe o mundo lá fora por alguns minutos. Esta história vai tocar seu coração de uma forma única. Em um vilarejo distante, onde o tempo parece passar mais devagar, vivia um homem chamado Elian. Ele tinha um hábito peculiar que mudaria para sempre nossa forma de ver o divino. Todas as noites escrevia cartas para Deus. Não eram pedidos de milagres ou súplicas desesperadas. Eram conversas sinceras, reflexões profundas sobre a vida, o tempo, os sonhos. Questões que todos nós, em algum momento, já nos fizemos em silêncio. Toda noite, antes de dormir, Elian deixava sua carta próxima à janela. E aconteceu algo extraordinário. As respostas começaram a chegar. Por que sofremos? Ele perguntou certa vez. Porque a alma precisa rachar para deixar a luz entrar, veio a resposta. O que acontece depois da morte? Você já morreu milhares de vezes. Cada vez que esqueceu quem realmente é. O mais fascinante? As cartas começaram a responder perguntas que Elian ainda nem havia feito. Como se o universo conspirasse para guiá-lo através de suas próprias descobertas. Sabe o que é mais incrível? Esta história nos ensina que, às vezes, as respostas que procuramos não estão no céu nem em lugares distantes, mas no espaço sagrado entre uma respiração e outra, no silêncio de nossa própria alma. Antes de partir, Elian deixou uma última mensagem, não para Deus, mas para você que está me ouvindo agora. Você não precisa acreditar no céu, só precisa acreditar que alguém escuta, mesmo quando ninguém responde. E você? Que pergunta seu coração guarda neste momento? Talvez a resposta já esteja a caminho. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais histórias que alimentam a alma. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite.
Você já se perguntou se alguém está realmente escutando quando você fala com o invisível? Existe uma história que poucos conhecem. Uma história sobre cartas misteriosas e respostas que parecem vir do além. Ou talvez de dentro de nós mesmos. Tudo começou com Elian, um homem que vivia isolado nas montanhas. Todas as noites ele escrevia cartas para Deus. Não eram orações comuns, eram conversas sinceras, doloridas, reais. E o mais incrível, ele recebia respostas. Décadas se passaram. A casa nas montanhas ficou esquecida, até que um jovem chamado Lior a encontrou. Dentro de um baú antigo, 123 envelopes. Cada um com uma data. Cada um com uma resposta. Lior não era um homem de fé. Era um homem de ciência, de certezas. Mas carregava um vazio que nenhuma equação podia preencher. Uma inquietação sem nome que o consumia por dentro. Naquela noite, ele leu todas as cartas. Uma por uma. E algo estranho aconteceu. Era como se aquelas palavras antigas tivessem sido escritas para ele. Como se alguém, décadas atrás, soubesse exatamente o que ele sentiria. Então Lior fez algo que nunca imaginaria. Escreveu sua primeira carta. Se você está aí, me escute. Não peço milagres, só quero entender por que tudo parece tão vazio, mesmo quando tenho tudo. Por 2 noites, silêncio. Na terceira, um envelope apareceu. Simples, sem nome, mas quente ao toque. Dentro dele, uma única frase que mudaria tudo. O vazio que você sente é espaço reservado para o que ainda vai florescer. E assim começou algo extraordinário. Lior escrevia todas as noites. Às vezes para Deus, às vezes para si mesmo. Até que percebeu, não importava quem respondia. O importante era o diálogo, era fazer as perguntas certas. As cartas de Lior começaram a aparecer em lugares inesperados. Bibliotecas, praças, abrigos. E outras pessoas começaram a encontrá-las. E então, começaram a escrever também. Nasceu ali um movimento silencioso. Uma forma diferente de buscar respostas. Não em templos ou livros sagrados, mas no ato simples e profundo de conversar com o invisível. Dizem que até hoje existem caixas de correio especiais espalhadas pelo mundo. Se você deixar uma carta sincera, receberá uma resposta. Ninguém sabe quem as envia, mas todos dizem a mesma coisa. É como se a resposta viesse da minha própria alma, e ao mesmo tempo de um lugar que não conheço. Talvez Deus esteja mesmo nos escutando. Ou talvez Deus seja o próprio ato de escutar, de fazer perguntas, de buscar respostas dentro de nós mesmos. Antes de dormir hoje, feche os olhos. Respire fundo. Que pergunta seu coração quer fazer? Não precisa de papel, não precisa de caneta. Apenas pergunte. A resposta virá. Talvez não como você espera. Talvez não quando você quer. Mas virá. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa escutá-la. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para começar nossa própria busca. Boa noite. E que suas cartas ao invisível encontrem sempre seu caminho. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais por vir. E quem sabe, talvez a próxima história seja exatamente o que você estava procurando. Você já parou para pensar no silêncio da noite? Naquele momento em que tudo parece mais profundo, mais verdadeiro? É nessas horas que nossa história começa. Décadas após a morte de Elian, um jovem chamado Lior encontrou uma antiga casa nas montanhas. Não havia nada de especial lá dentro, exceto por um baú. E dentro dele, 123 cartas. Cada uma com uma data. Cada uma com uma resposta. Lior não era um homem de fé, mas carregava um vazio inexplicável, uma inquietação que nem a ciência conseguia definir. E quando começou a ler aquelas cartas, algo mudou. Era como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ele, descrevendo sentimentos que nunca havia compartilhado com ninguém. Naquela mesma noite, inspirado, ele escreveu sua primeira carta. Se você está aí, me escute. Não peço milagres. Só quero entender por que tudo parece tão vazio. Mesmo quando tenho tudo. 2 dias se passaram sem resposta. Mas na terceira noite, um envelope apareceu. Simples, sem nome, mas ainda quente ao toque. Dentro dele, uma única frase. O vazio que você sente é espaço reservado para o que ainda vai florescer. Lior começou a escrever diariamente. Às vezes para Deus, às vezes para si mesmo. Até que compreendeu. Não importava quem respondia. O importante era o diálogo, era o ritual da pergunta e o espelho da resposta.
Suas cartas começaram a aparecer em lugares públicos, bibliotecas, praças, abrigos. E outras pessoas começaram a encontrá-las, a escrever também. Nasceu ali algo único, um culto sem nome, uma fé sem religião. A prática de escrever para o invisível. Dizem que ainda existem caixas de correio especiais pelo mundo. Se você deixar uma carta sincera, receberá uma resposta. Ninguém sabe sua origem, mas todos sentem o mesmo. É como se a resposta viesse da minha própria alma, e ao mesmo tempo, de um lugar desconhecido. Mas a história não termina aqui. Um dia, Lior desapareceu. Deixou apenas uma carta selada com cera azul e um bilhete. Não tentem me procurar. A resposta que encontrei não pode ser explicada. Só pode ser sentida. A carta nunca foi completamente decifrada. Estava escrita em uma língua misteriosa, com símbolos que mudavam com a luz. Alguns desmaiavam ao olhá-la, outros choravam sem motivo. Era como se aquelas palavras fossem um portal para algo maior que nossa compreensão. E agora, enquanto você ouve esta história, talvez sinta uma vontade crescente de escrever, de perguntar, de buscar. Talvez esta noite, quando dormir, encontre sua própria carta, ou um sonho, ou um silêncio cheio de significado. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho. Porque às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que precisam ser contadas e ouvidas. E lembre-se, às vezes, as respostas não vêm em palavras, mas na paz que sentimos quando nossa alma finalmente se sente compreendida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue escrevendo suas próprias cartas para o invisível. Já imaginou se existisse um espelho que pudesse mostrar todas as versões possíveis de você? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com Emma, uma jovem que sofria de insônia desde pequena. Em uma cidade antiga, embaixo de um convento abandonado, existia uma biblioteca subterrânea. E lá, escondido entre livros empoeirados e histórias esquecidas, estava um espelho misterioso, sempre coberto por panos escuros. Emma não era como as outras pessoas. Enquanto todos dormiam, ela vagava por aí, perseguida por sonhos de lugares que nunca visitou. Ruas que não existiam em nenhum mapa, pessoas que falavam línguas desconhecidas. Era como se sua mente vivesse em outro mundo. Numa dessas noites sem fim, ela encontrou o espelho. Era diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Oval, com uma moldura de ferro antiga que parecia ter vida própria. E quando ela olhou, bem, não era seu reflexo que estava lá. Era ela mesma, mas diferente. Com cabelo curto, roupas azuis, vivendo uma vida completamente diferente. E o mais incrível, essa outra Emma tinha sua própria história. Ela não imitava os movimentos da nossa Emma. Ela vivia, respirava, sonhava. Era real. A cada noite, uma nova versão aparecia. Uma Emma médica salvando vidas. Uma Emma dedicada à vida religiosa. Uma Emma que escolheu caminhos completamente diferentes. Algumas versões eram mais velhas, outras mais jovens. Algumas nem chegaram a existir, outras pareciam eternas. Mas sabe qual era a parte mais fascinante? Em cada uma dessas vidas, Emma encontrava algo que sempre procurou. Um lugar para pertencer. Era como assistir a uma série infinita onde ela era sempre a protagonista, mas nunca a mesma pessoa. Porém, como em toda história misteriosa, havia um preço a pagar. Quanto mais tempo Emma passava observando essas outras vidas, mais sua própria realidade começava a se desfazer. Era como se cada versão que ela via levasse um pedacinho dela. E então veio a pergunta que mudou tudo. E se eu for apenas o reflexo? E se houver outra Emma do outro lado do espelho me observando agora? Essa história nos faz pensar. Quantas versões de nós mesmos existem nas escolhas que não fizemos? Nas vidas que poderíamos ter vivido? E mais importante, será que a vida que estamos vivendo agora é realmente nossa? Se você também ficou intrigado com essa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários. Qual versão de você gostaria de conhecer? Até o próximo vídeo. Já parou para pensar que talvez você não seja o único observador da sua vida? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre realidade e consciência. Emma tinha uma rotina comum, até encontrar aquele espelho antigo na biblioteca. Mas não era um espelho qualquer. Ele mostrava outras versões dela mesma, em diferentes realidades. Por 12 noites ela mergulhou naquelas visões fascinantes. Versões onde tinha feito escolhas diferentes, seguido outros caminhos. Era como assistir a uma série infinita sobre sua própria vida. Mas na 13ª noite algo mudou. Ela acordou no chão frio da biblioteca e o espelho.
havia desaparecido. Só que as visões continuavam, mesmo de olhos fechados, mesmo acordada. O mais assustador? O espelho não tinha sumido, estava dentro dela agora. Cada piscada de olhos revelava uma nova Emma, uma nova história, uma nova possibilidade. E aí começou o questionamento que todos nós já tivemos. Quem é o verdadeiro eu? Existe mesmo uma versão original das nossas vidas? Ou somos todos fragmentos de algo maior, espalhados por diferentes realidades? Obcecada, Emma começou a documentar tudo. Cada rosto, cada nome, cada lugar. Como uma investigadora da própria existência. Até que uma noite, uma dessas versões olhou de volta. Não era mais só ela observando. Era uma versão consciente que sabia do espelho e disse algo que gelou sua espinha. Você achou que só estava assistindo, mas você também é assistida. Naquela noite, o medo tomou conta. Não era mais sobre curiosidade ou fascínio. Era sobre existência. E se ela fosse apenas um pensamento passageiro? E se sua realidade fosse a versão descartada? Essa história nos faz refletir. Quantas versões de nós mesmos existem por aí? E mais importante, quem está realmente observando? Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha também com aquela pessoa que você conhece que adora questionar a realidade. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, qual versão sua está assistindo esse vídeo agora? Você já se perguntou quantas versões de você existem nos seus sonhos? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre seus reflexos. Era uma vez uma jovem chamada Emma. Ela tinha uma vida comum, até encontrar um espelho peculiar na biblioteca onde trabalhava. Mas não era um espelho qualquer. Dizem que ele mostrava muito mais do que simples reflexos. A última página do diário dela contava algo intrigante. Ela sonhou com todas as suas versões, reunidas em volta de uma fogueira. Todas em silêncio, exceto uma que sorria. E naquele momento, Emma entendeu algo que mudaria tudo. Depois disso, ela desapareceu. Anos se passaram até encontrarem um misterioso espelho. Não na biblioteca, mas escondido dentro de um antigo relógio de bolso no quarto dela. Um espelho minúsculo, mas com um poder extraordinário. Quem o observava por tempo demais começava a ter o mesmo sonho que Emma. Sabe aqueles momentos da vida em que você está prestes a tomar uma decisão importante? Quando sente que está à beira de uma grande mudança? É justamente nesses momentos que dizem que o espelho reaparece. Mas ele não mostra seu rosto, revela algo muito mais profundo. Dizem que ele reflete sua alma, dividida entre milhares de possibilidades, como um quebra-cabeça que só pode ser montado durante o sono mais profundo. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se caminhando pelos seus sonhos mais profundos. Talvez você também encontre essa fogueira misteriosa. E quem sabe, entre todas as suas versões, você reconheça aquela que sorri. Pode ser que seja a sua verdadeira essência. Ou talvez seja apenas mais uma entre tantas possibilidades suas. Mas no final, todas são autênticas. Todas são você. E todas compartilham o mesmo desejo de encontrar paz. O mais fascinante é que cada um de nós carrega essas múltiplas versões. Algumas que realizamos, outras que ficaram apenas nos sonhos. Mas todas fazem parte de quem somos. Por hoje, o espelho está fechado. Mas quem sabe? Talvez em seus próximos sonhos você encontre suas próprias versões esperando por você ao redor da fogueira. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhar suas experiências nos comentários. Cada pessoa tem sua própria história para contar e adoraria conhecer a sua. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fazem a gente pensar. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Você já teve aquela sensação estranha? Aquele momento em que olha para um lugar e sente que já esteve lá antes, mesmo sabendo que nunca pisou naquele local. Ou quando encontra alguém pela primeira vez, mas tem certeza absoluta que já conhece aquela pessoa. Hoje vou contar a história de Elias, um homem comum que carregava um dom extraordinário. Ele se lembrava de vidas que nunca viveu. Tudo começou com um sonho perturbador. Elias se viu em um deserto de areia negra, com 3 luas no céu e uma torre feita de espelhos sussurrantes. Ao acordar, ofegante e confuso, percebeu que aquilo não era apenas um sonho, era uma memória de algo que nunca aconteceu. Nas semanas seguintes, mais lembranças começaram a surgir. Ele se
profissional. Consultou psiquiatras, hipnólogos, neurocientistas. Todos ofereceram diagnósticos vagos, falando sobre transtornos dissociativos ou imaginação hiperativa. Mas ele sabia que era algo mais profundo. Foi então que descobriu a orla, um lugar discreto nos arredores da cidade. Ali encontrou o círculo das almas fraturadas. Pessoas como ele, que carregavam memórias de outras realidades. Um cartógrafo que desenhava mapas de lugares inexistentes. Uma pianista que tocava músicas nunca antes ouvidas. Eles chamavam isso de memória transdimensional. Uma conexão com versões alternativas de si mesmo. Ecos de escolhas não feitas. Vidas não vividas. Elias mergulhou fundo nessa descoberta. Aprendeu técnicas para acessar essas memórias paralelas. Logo, as visões começaram a aparecer, mesmo quando estava acordado. Em um café qualquer, via-se como um poeta em Paris. Na rua, encontrava reflexos seus em vitrines, usando roupas de eras futuras. Mas cada memória o afastava mais da realidade que conhecia. Começou a esquecer datas, nomes, até mesmo seu próprio idioma. Sua mente se expandia além do presente, além do possível. Em uma de suas últimas sessões, Elias teve uma visão que mudou tudo. Viu-se em seu leito de morte, não como ele mesmo, mas como outro. Um homem que havia vivido 1000 vidas e compreendido uma verdade fundamental. Ele não estava amaldiçoado, estava conectado. Era um espelho da consciência humana, ligado a todas as suas versões possíveis. Hoje, Elias vive isolado. Ou talvez esteja em alguma realidade alternativa. Ninguém sabe ao certo. Mas toda tarde, ele fecha os olhos e deixa as memórias fluírem. Memórias que talvez não sejam suas, mas que são verdadeiras em algum lugar do multiverso. E você que chegou até aqui, já parou para pensar se aquele déjà vu insistente não é apenas uma memória de outro você tentando se fazer lembrar? Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que também carrega memórias inexplicáveis. Nos vemos no próximo vídeo, em qualquer realidade que seja. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante que vai mexer com sua mente e fazer você questionar tudo o que sabe sobre realidade e memória. Já imaginou acordar um dia e não saber quem você é? Não por amnésia, mas porque você tem memórias demais. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele não lembrava mais do dia em que esqueceu quem era. E curiosamente, isso não o assustava. Pelo contrário, o fascinava. Cada manhã trazia uma nova descoberta. Às vezes, era o aroma de café de uma cozinha que nunca existiu. Outras vezes, uma cicatriz misteriosa num braço que jamais se machucou. O mais intrigante, um nome feminino que ecoava em sua mente, trazendo uma saudade profunda, mas sem rosto ou história para acompanhá-la. E quanto mais Elias tentava juntar as peças desse quebra-cabeça mental, mais fragmentos surgiam. Pedaços de vidas que pareciam seguir regras diferentes da nossa realidade. Numa noite especial, durante um sono profundo, algo extraordinário aconteceu. Elias se viu em uma sala, mas não estava sozinho. Estava rodeado por diferentes versões de si mesmo. Um Elias militar, outro monge, um do futuro distante e até mesmo sua versão criança.
episódios, vamos descobrir sobre o misterioso vórtice de convergência e como Elias lida com essa descoberta extraordinária. E me conta nos comentários, você já teve aquela sensação estranha de ter vivido algo que sabe que nunca aconteceu? Talvez você também tenha encontrado um Elias em seus sonhos. Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. Boa noite. Se você está ouvindo isso agora, é porque chegou aquele momento especial da noite. Aquele instante em que o mundo lá fora desacelera e nossos pensamentos ganham mais espaço para vagar. Hoje, quero compartilhar com você uma história sobre um objeto peculiar. Um relógio. Mas não um relógio comum. Desses que marcam compromissos ou nos lembram do atraso para o trabalho. Este era diferente. Ele só despertava quando alguém partia. Em um antigo mosteiro, entre páginas amareladas que falavam sobre a alma e o vazio, jazia este misterioso objeto. Seus ponteiros pareciam dormir um sono profundo, até que Adrian o encontrou. Um restaurador solitário, dedicado a dar vida nova a relíquias esquecidas. O que Adrian não sabia é que, ao levar aquele relógio para casa, estava trazendo consigo fragmentos de um tempo que não lhe pertencia. Logo ele descobriria que aquele objeto tinha uma sensibilidade única. Movia-se apenas em 2 momentos, quando alguém deixava este mundo ou quando alguém perdia suas memórias mais preciosas. Como um escriba silencioso, o relógio registrava cada partida com uma precisão assustadora. Nas noites em que seus ponteiros dançavam com mais intensidade, Adrian recebia notícias de perdas. Era como se aquele objeto pudesse sentir o momento exato em que alguém começava a se desvanecer. Os sonhos vieram em seguida. Corredores intermináveis, números flutuando como gotas de chuva congeladas no ar. E sempre, no centro de tudo, estava ele. O relógio. O mais intrigante não era o que Adrian via, mas o que compreendia nesses momentos. A finitude não é um instante, é uma dança lenta. Uma noite, entre anotações confusas e pensamentos nebulosos, Adrian escreveu algo revelador. O tempo não passa, ele nos observa. Espera pacientemente até percebermos que também somos feitos de despedidas. Dizem que Adrian não sumiu. Ele apenas encontrou seu lugar em uma dimensão diferente do tempo, onde vivem aqueles que foram esquecidos. Nos intervalos entre os segundos que nossos relógios comuns não conseguem marcar. Se numa noite qualquer você ouvir um tic-tac diferente, suave, quase como um sussurro, não tema. Pode ser apenas o eco de uma memória se despedindo, ou talvez seja você começando a despertar para uma realidade mais profunda. Feche os olhos, respire fundo. Sinta o tempo fluir ao seu redor. Não há pressa. O sono está chegando, e com ele a oportunidade de escutar o que só o silêncio sabe contar. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que também aprecia mistérios noturnos. Nos encontramos na próxima história, quando os ponteiros do tempo permitirem. Boa noite. Você já parou para pensar que talvez o tempo não seja exatamente o que pensamos? Hoje vou contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre as horas que passam e as que ficam. Conheci a história de Adrian através de suas anotações. Na última delas, algo chamou minha atenção. A letra parecia diferente, como se quem escreveu já não fosse mais totalmente humano. O tempo não acaba quando morremos, dizia. Ele continua, só que em outra frequência. Foi aí que tudo começou a mudar. Os sonhos de Adrian deixaram de ser apenas sonhos. Eles começaram a ensinar. Ele via relógios flutuando em desertos infinitos, cada um marcando seu próprio tempo. Nenhum estava certo, mas todos pareciam conectados a algo, algo que ninguém podia ver. Aos poucos, Adrian entendeu. O tempo não é uma linha reta. É como um espelho. E o relógio? Bem, o relógio é apenas a moldura que nos permite ver através dele. Logo ele começou a visitar memórias que não eram suas, infâncias de estranhos, lugares que nunca visitou, pessoas que partiram há séculos. E em cada fragmento dessas memórias, lá estava ele, o relógio, silencioso, observando, como se fosse mais que um objeto, como se fosse um juiz do próprio tempo. Numa madrugada, algo diferente aconteceu. Adrian acordou, mas não estava realmente acordado. O mundo estava congelado, o ar parado, e ao seu lado, aquele relógio, imóvel. Mas dessa vez, estava olhando para ele. Foi quando ouviu, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, uma voz que nasceu dentro dele.
Você já está do lado de cá, Adrien. O tempo dos vivos acabou para você. Agora você marca o tempo dos outros. Depois disso, Adrien desapareceu. Mas em hospitais, asilos, lugares onde a vida e a morte dançam mais perto, as pessoas começaram a contar histórias estranhas. Ouvi um tic-tac diferente essa noite. Sonhei com um homem que anotava a hora da minha partida. E sempre há um relógio sem ponteiros no canto do quarto. Ou será que seus ponteiros só podem ser vistos por quem está próximo do sono mais profundo? A ciência explica muita coisa, mas o sono é um mistério à parte. É onde nossa lógica falha, onde o tempo se dobra, onde os que já partiram podem nos visitar. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Sinta. Talvez hoje à noite Adrien visite você. Sem pressa, sem alarme. Apenas para ouvir os segundos que escapam enquanto você sonha. E se ouvir um tic-tac diferente, não se assuste. É só o tempo dos mortos cumprimentando o seu. Boa noite. E não se esqueça de escutar. Se essa história te arrepiou, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais por vir, no tempo certo. Nos vemos no próximo vídeo. Já imaginou se existisse um espelho que pudesse mostrar todas as versões possíveis de você? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com Emma, uma jovem que sofria de insônia desde pequena. Em uma cidade antiga, embaixo de um convento abandonado, existia uma biblioteca subterrânea. E lá, escondido entre livros empoeirados e histórias esquecidas, estava um espelho misterioso, sempre coberto por panos escuros. Emma não era como as outras pessoas. Enquanto todos dormiam, ela vagava por aí, perseguida por sonhos de lugares que nunca visitou. Ruas que não existiam em nenhum mapa, pessoas que falavam línguas desconhecidas. Era como se sua mente vivesse em outro mundo. Numa dessas noites sem fim, ela encontrou o espelho. Era diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Oval, com uma moldura de ferro antiga que parecia ter vida própria. E quando ela olhou, bem, não era seu reflexo que estava lá. Era ela mesma, mas diferente, com cabelo curto, roupas azuis, vivendo uma vida completamente diferente. E o mais incrível, essa outra Emma tinha sua própria história. Ela não imitava os movimentos da nossa Emma. Ela vivia, respirava, sonhava. Era real. A cada noite, uma nova versão aparecia. Uma Emma médica salvando vidas. Uma Emma dedicada à vida religiosa. Uma Emma que escolheu caminhos completamente diferentes. Algumas versões eram mais velhas, outras mais jovens. Algumas nem chegaram a existir, outras pareciam eternas. Mas sabe qual era a parte mais fascinante? Em cada uma dessas vidas, Emma encontrava algo que sempre procurou. Um lugar para pertencer. Era como assistir a uma série infinita onde ela era sempre a protagonista, mas nunca a mesma pessoa. Porém, como em toda história misteriosa, havia um preço a pagar. Quanto mais tempo Emma passava observando essas outras vidas, mais sua própria realidade começava a se desfazer. Era como se cada versão que ela via levasse um pedacinho dela. E então veio a pergunta que mudou tudo. E se eu for apenas o reflexo? E se houver outra Emma do outro lado do espelho me observando agora? Essa história nos faz pensar. Quantas versões de nós mesmos existem nas escolhas que não fizemos? Nas vidas que poderíamos ter vivido? E mais importante, será que a vida que estamos vivendo agora é realmente nossa? Se você também ficou intrigado com essa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários. Qual versão de você gostaria de conhecer? Até o próximo vídeo. Já parou para pensar que talvez você não seja o único observador da sua vida? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre realidade e consciência. Emma tinha uma rotina comum, até encontrar aquele espelho antigo na biblioteca. Mas não era um espelho qualquer. Ele mostrava outras versões dela mesma, em diferentes realidades. Por 12 noites ela mergulhou naquelas visões fascinantes. Versões onde tinha feito escolhas diferentes, seguido outros caminhos. Era como assistir a uma série infinita sobre sua própria vida. Mas na 13ª noite algo mudou. Ela acordou no chão frio da biblioteca e o espelho havia desaparecido. Só que as visões continuavam, mesmo de olhos fechados, mesmo acordada. O mais assustador? O espelho não tinha sumido, estava dentro dela agora. Cada piscada de olhos revelava uma nova Emma, uma nova história, uma nova possibilidade. E aí começou o questionamento que todos nós já tivemos. Quem é o verdadeiro eu?
Existe mesmo uma versão original das nossas vidas? Ou somos todos fragmentos de algo maior espalhados por diferentes realidades? Obcecada, Emma começou a documentar tudo. Cada rosto, cada nome, cada lugar. Como uma investigadora da própria existência. Até que uma noite, uma dessas versões olhou de volta. Não era mais só ela observando. Era uma versão consciente que sabia do espelho e disse algo que gelou sua espinha. Você achou que só estava assistindo, mas você também é assistida. Naquela noite, o medo tomou conta. Não era mais sobre curiosidade ou fascínio. Era sobre existência. E se ela fosse apenas um pensamento passageiro? E se sua realidade fosse a versão descartada? Essa história nos faz refletir. Quantas versões de nós mesmos existem por aí? E mais importante, quem está realmente observando? Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha também com aquela pessoa que você conhece que adora questionar a realidade. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, qual versão sua está assistindo esse vídeo agora? Você já se perguntou quantas versões de você existem nos seus sonhos? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre seus reflexos. Era uma vez uma jovem chamada Emma. Ela tinha uma vida comum, até encontrar um espelho peculiar na biblioteca onde trabalhava. Mas não era um espelho qualquer. Dizem que ele mostrava muito mais do que simples reflexos. A última página do diário dela contava algo intrigante. Ela sonhou com todas as suas versões, reunidas em volta de uma fogueira. Todas em silêncio, exceto uma que sorria. E naquele momento, Emma entendeu algo que mudaria tudo. Depois disso, ela desapareceu. Anos se passaram até encontrarem um misterioso espelho. Não na biblioteca, mas escondido dentro de um antigo relógio de bolso no quarto dela. Um espelho minúsculo, mas com um poder extraordinário. Quem o observava por tempo demais começava a ter o mesmo sonho que Emma. Sabe aqueles momentos da vida em que você está prestes a tomar uma decisão importante? Quando sente que está à beira de uma grande mudança? É justamente nesses momentos que dizem que o espelho reaparece. Mas ele não mostra seu rosto, revela algo muito mais profundo. Dizem que ele reflete sua alma, dividida entre milhares de possibilidades, como um quebra-cabeça que só pode ser montado durante o sono mais profundo. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se caminhando pelos seus sonhos mais profundos. Talvez você também encontre essa fogueira misteriosa. E quem sabe, entre todas as suas versões, você reconheça aquela que sorri. Pode ser que seja a sua verdadeira essência. Ou talvez seja apenas mais uma entre tantas possibilidades suas. Mas no final, todas são autênticas. Todas são você. E todas compartilham o mesmo desejo de encontrar paz. O mais fascinante é que cada um de nós carrega essas múltiplas versões. Algumas que realizamos, outras que ficaram apenas nos sonhos. Mas todas fazem parte de quem somos. Por hoje, o espelho está fechado. Mas quem sabe? Talvez em seus próximos sonhos você encontre suas próprias versões esperando por você ao redor da fogueira. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhar suas experiências nos comentários. Cada pessoa tem sua própria história para contar e adoraria conhecer a sua. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fazem a gente pensar. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite. Você já se perguntou se Deus lê cartas? Relaxe. Respire fundo. Deixe o mundo lá fora por alguns minutos. Esta história vai tocar seu coração de uma forma única. Em um vilarejo distante, onde o tempo parece passar mais devagar, vivia um homem chamado Elian. Ele tinha um hábito peculiar que mudaria para sempre nossa forma de ver o divino. Todas as noites escrevia cartas para Deus. Não eram pedidos de milagres ou súplicas desesperadas. Eram conversas sinceras, reflexões profundas sobre a vida, o tempo, os sonhos. Questões que todos nós, em algum momento, já nos fizemos em silêncio. Toda noite, antes de dormir, Elian deixava sua carta próxima à janela. E aconteceu algo extraordinário. As respostas começaram a chegar. Por que sofremos? Ele perguntou certa vez. Porque a alma precisa rachar para deixar a luz entrar, veio a resposta. O que acontece depois da morte? Você já morreu milhares de vezes. Cada vez que esqueceu quem realmente é. O mais fascinante? As cartas começaram a responder perguntas que Elian ainda nem havia feito. Como se o universo conspirasse para guiá-lo através de suas próprias descobertas. Sabe o que é mais incrível?
Esta história nos ensina que, às vezes, as respostas que procuramos não estão no céu nem em lugares distantes, mas no espaço sagrado entre uma respiração e outra, no silêncio de nossa própria alma. Antes de partir, Elian deixou uma última mensagem, não para Deus, mas para você que está me ouvindo agora. Você não precisa acreditar no céu, só precisa acreditar que alguém escuta, mesmo quando ninguém responde. E você? Que pergunta seu coração guarda neste momento? Talvez a resposta já esteja a caminho. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais histórias que alimentam a alma. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite. Você já se perguntou se alguém está realmente escutando quando você fala com o invisível? Existe uma história que poucos conhecem. Uma história sobre cartas misteriosas e respostas que parecem vir do além. Ou talvez de dentro de nós mesmos. Tudo começou com Elian, um homem que vivia isolado nas montanhas. Todas as noites ele escrevia cartas para Deus. Não eram orações comuns, eram conversas sinceras, doloridas, reais. E o mais incrível, ele recebia respostas. Décadas se passaram. A casa nas montanhas ficou esquecida, até que um jovem chamado Lior a encontrou. Dentro de um baú antigo, 123 envelopes, cada um com uma data, cada um com uma resposta. Lior não era um homem de fé, era um homem de ciência, de certezas, mas carregava um vazio que nenhuma equação podia preencher. Uma inquietação sem nome que o consumia por dentro. Naquela noite, ele leu todas as cartas, uma por uma. E algo estranho aconteceu. Era como se aquelas palavras antigas tivessem sido escritas para ele, como se alguém, décadas atrás, soubesse exatamente o que ele sentiria. Então Lior fez algo que nunca imaginaria. Escreveu sua primeira carta. Se você está aí, me escute. Não peço milagres, só quero entender por que tudo parece tão vazio, mesmo quando tenho tudo. Por 2 noites, silêncio. Na terceira, um envelope apareceu. Simples, sem nome, mas quente ao toque. Dentro dele, uma única frase que mudaria tudo. O vazio que você sente é espaço reservado para o que ainda vai florescer. E assim começou algo extraordinário. Lior escrevia todas as noites. Às vezes para Deus, às vezes para si mesmo. Até que percebeu, não importava quem respondia. O importante era o diálogo, era fazer as perguntas certas. As cartas de Lior começaram a aparecer em lugares inesperados. Bibliotecas, praças, abrigos. E outras pessoas começaram a encontrá-las. E então, começaram a escrever também. Nasceu ali um movimento silencioso. Uma forma diferente de buscar respostas. Não em templos ou livros sagrados, mas no ato simples e profundo de conversar com o invisível. Dizem que até hoje existem caixas de correio especiais espalhadas pelo mundo. Se você deixar uma carta sincera, receberá uma resposta. Ninguém sabe quem as envia, mas todos dizem a mesma coisa. É como se a resposta viesse da minha própria alma, e ao mesmo tempo de um lugar que não conheço. Talvez Deus esteja mesmo nos escutando. Ou talvez Deus seja o próprio ato de escutar, de fazer perguntas, de buscar respostas dentro de nós mesmos. Antes de dormir hoje, feche os olhos. Respire fundo. Que pergunta seu coração quer fazer? Não precisa de papel, não precisa de caneta. Apenas pergunte. A resposta virá. Talvez não como você espera. Talvez não quando você quer. Mas virá. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa escutá-la. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para começar nossa própria busca. Boa noite. E que suas cartas ao invisível encontrem sempre seu caminho. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais por vir. E quem sabe, talvez a próxima história seja exatamente o que você estava procurando. Você já parou para pensar no silêncio da noite? Naquele momento em que tudo parece mais profundo, mais verdadeiro? É nessas horas que nossa história começa. Décadas após a morte de Elian, um jovem chamado Lior encontrou uma antiga casa nas montanhas. Não havia nada de especial lá dentro, exceto por um baú. E dentro dele, 123 cartas. Cada uma com uma data. Cada uma com uma resposta. Lior não era um homem de fé, mas carregava um vazio inexplicável, uma inquietação que nem a ciência conseguia definir. E quando começou a ler aquelas cartas, algo mudou. Era como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ele, descrevendo sentimentos que nunca havia compartilhado com ninguém.
Naquela mesma noite, inspirado, ele escreveu sua primeira carta. Se você está aí, me escute. Não peço milagres. Só quero entender por que tudo parece tão vazio. Mesmo quando tenho tudo. 2 dias se passaram sem resposta. Mas na terceira noite, um envelope apareceu. Simples, sem nome, mas ainda quente ao toque. Dentro dele, uma única frase. O vazio que você sente é espaço reservado para o que ainda vai florescer. Lior começou a escrever diariamente. Às vezes para Deus, às vezes para si mesmo. Até que compreendeu. Não importava quem respondia. O importante era o diálogo, era o ritual da pergunta e o espelho da resposta. Suas cartas começaram a aparecer em lugares públicos, bibliotecas, praças, abrigos. E outras pessoas começaram a encontrá-las, a escrever também. Nasceu ali algo único, um culto sem nome, uma fé sem religião. A prática de escrever para o invisível. Dizem que ainda existem caixas de correio especiais pelo mundo. Se você deixar uma carta sincera, receberá uma resposta. Ninguém sabe sua origem, mas todos sentem o mesmo. É como se a resposta viesse da minha própria alma e, ao mesmo tempo, de um lugar desconhecido. Mas a história não termina aqui. Um dia, Lior desapareceu. Deixou apenas uma carta selada com cera azul e um bilhete. Não tentem me procurar. A resposta que encontrei não pode ser explicada. Só pode ser sentida. A carta nunca foi completamente decifrada. Estava escrita em uma língua misteriosa, com símbolos que mudavam com a luz. Alguns desmaiavam ao olhá-la, outros choravam sem motivo. Era como se aquelas palavras fossem um portal para algo maior que nossa compreensão. E agora, enquanto você ouve esta história, talvez sinta uma vontade crescente de escrever, de perguntar, de buscar. Talvez esta noite, quando dormir, encontre sua própria carta, ou um sonho, ou um silêncio cheio de significado. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho. Porque às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que precisam ser contadas e ouvidas. E lembre-se, às vezes, as respostas não vêm em palavras, mas na paz que sentimos quando nossa alma finalmente se sente compreendida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue escrevendo suas próprias cartas para o invisível. Já imaginou se existisse um espelho que pudesse mostrar todas as versões possíveis de você? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com Emma, uma jovem que sofria de insônia desde pequena. Em uma cidade antiga, embaixo de um convento abandonado, existia uma biblioteca subterrânea. E lá, escondido entre livros empoeirados e histórias esquecidas, estava um espelho misterioso, sempre coberto por panos escuros. Emma não era como as outras pessoas. Enquanto todos dormiam, ela vagava por aí, perseguida por sonhos de lugares que nunca visitou. Ruas que não existiam em nenhum mapa, pessoas que falavam línguas desconhecidas. Era como se sua mente vivesse em outro mundo. Numa dessas noites sem fim, ela encontrou o espelho. Era diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Oval, com uma moldura de ferro antiga que parecia ter vida própria. E quando ela olhou, bem, não era seu reflexo que estava lá. Era ela mesma, mas diferente, com cabelo curto, roupas azuis, vivendo uma vida completamente diferente. E o mais incrível, essa outra Emma tinha sua própria história. Ela não imitava os movimentos da nossa Emma. Ela vivia, respirava, sonhava. Era real. A cada noite, uma nova versão aparecia. Uma Emma médica salvando vidas. Uma Emma dedicada à vida religiosa. Uma Emma que escolheu caminhos completamente diferentes. Algumas versões eram mais velhas, outras mais jovens. Algumas nem chegaram a existir, outras pareciam eternas. Mas sabe qual era a parte mais fascinante? Em cada uma dessas vidas, Emma encontrava algo que sempre procurou. Um lugar para pertencer. Era como assistir a uma série infinita onde ela era sempre a protagonista, mas nunca a mesma pessoa. Porém, como em toda história misteriosa, havia um preço a pagar. Quanto mais tempo Emma passava observando essas outras vidas, mais sua própria realidade começava a se desfazer. Era como se cada versão que ela via levasse um pedacinho dela. E então veio a pergunta que mudou tudo. E se eu for apenas o reflexo? E se houver outra Emma do outro lado do espelho me observando agora? Essa história nos faz pensar. Quantas versões de nós mesmos existem nas escolhas que não fizemos? Nas vidas que poderíamos ter vivido? E mais importante, será que a vida que estamos vivendo agora é realmente nossa?
Se você também ficou intrigado com essa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários. Qual versão de você gostaria de conhecer? Até o próximo vídeo. Já parou para pensar que talvez você não seja o único observador da sua vida? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre realidade e consciência. Emma tinha uma rotina comum, até encontrar aquele espelho antigo na biblioteca. Mas não era um espelho qualquer. Ele mostrava outras versões dela mesma, em diferentes realidades. Por 12 noites ela mergulhou naquelas visões fascinantes. Versões onde tinha feito escolhas diferentes, seguido outros caminhos. Era como assistir a uma série infinita sobre sua própria vida. Mas na 13ª noite algo mudou. Ela acordou no chão frio da biblioteca e o espelho havia desaparecido. Só que as visões continuavam, mesmo de olhos fechados, mesmo acordada. O mais assustador? O espelho não tinha sumido, estava dentro dela agora. Cada piscada de olhos revelava uma nova Emma, uma nova história, uma nova possibilidade. E aí começou o questionamento que todos nós já tivemos. Quem é o verdadeiro eu? Existe mesmo uma versão original das nossas vidas? Ou somos todos fragmentos de algo maior, espalhados por diferentes realidades? Obcecada, Emma começou a documentar tudo. Cada rosto, cada nome, cada lugar. Como uma investigadora da própria existência. Até que uma noite, uma dessas versões olhou de volta. Não era mais só ela observando. Era uma versão consciente que sabia do espelho e disse algo que gelou sua espinha. Você achou que só estava assistindo, mas você também é assistida. Naquela noite, o medo tomou conta. Não era mais sobre curiosidade ou fascínio. Era sobre existência. E se ela fosse apenas um pensamento passageiro? E se sua realidade fosse a versão descartada? Essa história nos faz refletir. Quantas versões de nós mesmos existem por aí? E mais importante, quem está realmente observando? Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha também com aquela pessoa que você conhece que adora questionar a realidade. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, qual versão sua está assistindo esse vídeo agora? Você já se perguntou quantas versões de você existem nos seus sonhos? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre seus reflexos. Era uma vez uma jovem chamada Emma. Ela tinha uma vida comum, até encontrar um espelho peculiar na biblioteca onde trabalhava. Mas não era um espelho qualquer. Dizem que ele mostrava muito mais do que simples reflexos. A última página do diário dela contava algo intrigante. Ela sonhou com todas as suas versões, reunidas em volta de uma fogueira. Todas em silêncio, exceto uma que sorria. E naquele momento, Emma entendeu algo que mudaria tudo. Depois disso, ela desapareceu. Anos se passaram até encontrarem um misterioso espelho. Não na biblioteca, mas escondido dentro de um antigo relógio de bolso no quarto dela. Um espelho minúsculo, mas com um poder extraordinário. Quem o observava por tempo demais começava a ter o mesmo sonho que Emma. Sabe aqueles momentos da vida em que você está prestes a tomar uma decisão importante? Quando sente que está à beira de uma grande mudança? É justamente nesses momentos que dizem que o espelho reaparece. Mas ele não mostra seu rosto, revela algo muito mais profundo. Dizem que ele reflete sua alma, dividida entre milhares de possibilidades, como um quebra-cabeça que só pode ser montado durante o sono mais profundo. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se caminhando pelos seus sonhos mais profundos. Talvez você também encontre essa fogueira misteriosa. E quem sabe, entre todas as suas versões, você reconheça aquela que sorri. Pode ser que seja a sua verdadeira essência. Ou talvez seja apenas mais uma entre tantas possibilidades suas. Mas no final, todas são autênticas. Todas são você. E todas compartilham o mesmo desejo de encontrar paz. O mais fascinante é que cada um de nós carrega essas múltiplas versões. Algumas que realizamos, outras que ficaram apenas nos sonhos. Mas todas fazem parte de quem somos. Por hoje, o espelho está fechado. Mas quem sabe? Talvez em seus próximos sonhos você encontre suas próprias versões esperando por você ao redor da fogueira. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhar suas experiências nos comentários. Cada pessoa tem sua própria história para contar e adoraria conhecer a sua. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fazem a gente pensar. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Você já teve aquela sensação estranha? Aquele momento em que olha para um lugar e sente que já esteve lá antes, mesmo sabendo que nunca
pisou naquele local, ou quando encontra alguém pela primeira vez, mas tem certeza absoluta que já conhece aquela pessoa. Hoje vou contar a história de Elias, um homem comum que carregava um dom extraordinário. Ele se lembrava de vidas que nunca viveu. Tudo começou com um sonho perturbador. Elias se viu em um deserto de areia negra, com 3 luas no céu e uma torre feita de espelhos sussurrantes. Ao acordar, ofegante e confuso, percebeu que aquilo não era apenas um sonho, era uma memória de algo que nunca aconteceu. Nas semanas seguintes, mais lembranças começaram a surgir. Ele se recordava de uma infância vivida em um reino submerso, de uma guerra travada com pensamentos em vez de armas, e de um amor vivido em uma cidade flutuante chamada Lúrian. Preocupado, Elias procurou ajuda profissional. Consultou psiquiatras, hipnólogos, neurocientistas. Todos ofereceram diagnósticos vagos, falando sobre transtornos dissociativos ou imaginação hiperativa. Mas ele sabia que era algo mais profundo. Foi então que descobriu a orla, um lugar discreto nos arredores da cidade. Ali encontrou o Círculo das Almas Fraturadas. Pessoas como ele, que carregavam memórias de outras realidades. Um cartógrafo que desenhava mapas de lugares inexistentes. Uma pianista que tocava músicas nunca antes ouvidas. Eles chamavam isso de memória transdimensional, uma conexão com versões alternativas de si mesmo, ecos de escolhas não feitas, vidas não vividas. Elias mergulhou fundo nessa descoberta, aprendeu técnicas para acessar essas memórias paralelas. Logo, as visões começaram a aparecer, mesmo quando estava acordado. Em um café qualquer, via-se como um poeta em Paris. Na rua, encontrava reflexos seus em vitrines, usando roupas de eras futuras. Mas cada memória o afastava mais da realidade que conhecia. Começou a esquecer datas, nomes, até mesmo seu próprio idioma. Sua mente se expandia além do presente, além do possível. Em uma de suas últimas sessões, Elias teve uma visão que mudou tudo. Viu-se em seu leito de morte, não como ele mesmo, mas como outro. Um homem que havia vivido 1000 vidas e compreendido uma verdade fundamental. Ele não estava amaldiçoado, estava conectado. Era um espelho da consciência humana, ligado a todas as suas versões possíveis. Hoje, Elias vive isolado. Ou talvez esteja em alguma realidade alternativa. Ninguém sabe ao certo. Mas toda tarde, ele fecha os olhos e deixa as memórias fluírem. Memórias que talvez não sejam suas, mas que são verdadeiras em algum lugar do multiverso. E você que chegou até aqui, já parou para pensar se aquele déjà vu insistente não é apenas uma memória de outro você tentando se fazer lembrar? Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que também carrega memórias inexplicáveis. Nos vemos no próximo vídeo, em qualquer realidade que seja. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante que vai mexer com sua mente e fazer você questionar tudo o que sabe sobre realidade e memória. Já imaginou acordar um dia e não saber quem você é? Não por amnésia, mas porque você tem memórias demais. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele não lembrava mais do dia em que esqueceu quem era. E curiosamente, isso não o assustava. Pelo contrário, o fascinava. Cada manhã trazia uma nova descoberta. Às vezes, era o aroma de café de uma cozinha que nunca existiu. Outras vezes, uma cicatriz misteriosa num braço que jamais se machucou. O mais intrigante, um nome feminino que ecoava em sua mente, trazendo uma saudade profunda, mas sem rosto ou história para acompanhá-la. E quanto mais Elias tentava
pedaços de vidas que pareciam seguir regras diferentes da nossa realidade. Numa noite especial, durante um sono profundo, algo extraordinário aconteceu. Elias se viu em uma sala, mas não estava sozinho. Estava rodeado por diferentes versões de si mesmo. Um Elias militar, outro monge, um do futuro distante e até mesmo sua versão criança. Eles não precisavam falar. Havia um entendimento silencioso entre todos. Um por um, tocavam uma mesa central, liberando fragmentos luminosos de memória no ar. Era como se o universo estivesse tentando reunir todas as versões dele em uma só. Mas por quê? O que aconteceria quando todas essas realidades convergissem? Se você está tão intrigado quanto eu com essa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Nos próximos episódios, vamos descobrir sobre o misterioso vórtice de convergência e como Elias lida com essa descoberta extraordinária. E me conta nos comentários, você já teve aquela sensação estranha de ter vivido algo que sabe que nunca aconteceu? Talvez você também tenha encontrado um Elias em seus sonhos. Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. Boa noite. Você já se perguntou se Deus lê cartas? Relaxe, respire fundo. Deixe o mundo lá fora por alguns minutos. Esta história vai tocar seu coração de uma forma única. Em um vilarejo distante, onde o tempo parece passar mais devagar, vivia um homem chamado Elian. Ele tinha um hábito peculiar que mudaria para sempre nossa forma de ver o divino. Todas as noites escrevia cartas para Deus. Não eram pedidos de milagres ou súplicas desesperadas. Eram conversas sinceras, reflexões profundas sobre a vida, o tempo, os sonhos. Questões que todos nós, em algum momento, já nos fizemos em silêncio. Toda noite, antes de dormir, Elian deixava sua carta próxima à janela. E aconteceu algo extraordinário. As respostas começaram a chegar. Por que sofremos? Ele perguntou certa vez. Porque a alma precisa rachar para deixar a luz entrar, veio a resposta. O que acontece depois da morte? Você já morreu milhares de vezes. Cada vez que esqueceu quem realmente é. O mais fascinante? As cartas começaram a responder perguntas que Elian ainda nem havia feito. Como se o universo conspirasse para guiá-lo através de suas próprias descobertas. Sabe o que é mais incrível? Esta história nos ensina que, às vezes, as respostas que procuramos não estão no céu, nem em lugares distantes, mas no espaço sagrado entre uma respiração e outra, no silêncio de nossa própria alma. Antes de partir, Elian deixou uma última mensagem, não para Deus, mas para você que está me ouvindo agora. Você não precisa acreditar no céu, só precisa acreditar que alguém escuta, mesmo quando ninguém responde. E você? Que pergunta seu coração guarda neste momento? Talvez a resposta já esteja a caminho. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais histórias que alimentam a alma. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite. Você já se perguntou se alguém está realmente escutando quando você fala com o invisível? Existe uma história que poucos conhecem. Uma história sobre cartas misteriosas e respostas que parecem vir do além. Ou talvez de dentro de nós mesmos. Tudo começou com Elian, um homem que vivia isolado nas montanhas. Todas as noites ele escrevia cartas para Deus. Não eram orações comuns, eram conversas sinceras, doloridas, reais. E o mais incrível, ele recebia respostas. Décadas se passaram. A casa nas montanhas ficou esquecida, até que um jovem chamado Lior a encontrou. Dentro de um baú antigo, 123 envelopes. Cada um com uma data. Cada um com uma resposta. Lior não era um homem de fé. Era um homem de ciência, de certezas. Mas carregava um vazio que nenhuma equação podia preencher. Uma inquietação sem nome que o consumia por dentro. Naquela noite, ele leu todas as cartas. Uma por uma. E algo estranho aconteceu. Era como se aquelas palavras antigas tivessem sido escritas para ele. Como se alguém, décadas atrás, soubesse exatamente o que ele sentiria. Então Lior fez algo que nunca imaginaria. Escreveu sua primeira carta. Se você está aí, me escute. Não peço milagres,
Só quero entender por que tudo parece tão vazio, mesmo quando tenho tudo. Por 2 noites, silêncio. Na terceira, um envelope apareceu. Simples, sem nome, mas quente ao toque. Dentro dele, uma única frase que mudaria tudo. O vazio que você sente é espaço reservado para o que ainda vai florescer. E assim começou algo extraordinário. Lior escrevia todas as noites. Às vezes para Deus, às vezes para si mesmo. Até que percebeu, não importava quem respondia. O importante era o diálogo, era fazer as perguntas certas. As cartas de Lior começaram a aparecer em lugares inesperados, bibliotecas, praças, abrigos, e outras pessoas começaram a encontrá-las. E então, começaram a escrever também. Nasceu ali um movimento silencioso, uma forma diferente de buscar respostas. Não em templos ou livros sagrados, mas no ato simples e profundo de conversar com o invisível. Dizem que até hoje existem caixas de correio especiais espalhadas pelo mundo. Se você deixar uma carta sincera, receberá uma resposta. Ninguém sabe quem as envia, mas todos dizem a mesma coisa. É como se a resposta viesse da minha própria alma, e ao mesmo tempo de um lugar que não conheço. Talvez Deus esteja mesmo nos escutando. Ou talvez Deus seja o próprio ato de escutar, de fazer perguntas, de buscar respostas dentro de nós mesmos. Antes de dormir hoje, feche os olhos. Respire fundo. Que pergunta seu coração quer fazer? Não precisa de papel, não precisa de caneta. Apenas pergunte. A resposta virá. Talvez não como você espera. Talvez não quando você quer. Mas virá. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa escutá-la. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para começar nossa própria busca. Boa noite. E que suas cartas ao invisível encontrem sempre seu caminho. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais por vir. E quem sabe, talvez a próxima história seja exatamente o que você estava procurando. Você já parou para pensar no silêncio da noite? Naquele momento em que tudo parece mais profundo, mais verdadeiro? É nessas horas que nossa história começa. Décadas após a morte de Elian, um jovem chamado Lior encontrou uma antiga casa nas montanhas. Não havia nada de especial lá dentro, exceto por um baú. E dentro dele, 123 cartas. Cada uma com uma data. Cada uma com uma resposta. Lior não era um homem de fé, mas carregava um vazio inexplicável, uma inquietação que nem a ciência conseguia definir. E quando começou a ler aquelas cartas, algo mudou. Era como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ele, descrevendo sentimentos que nunca havia compartilhado com ninguém. Naquela mesma noite, inspirado, ele escreveu sua primeira carta. Se você está aí, me escute. Não peço milagres. Só quero entender por que tudo parece tão vazio. Mesmo quando tenho tudo. 2 dias se passaram sem resposta. Mas na terceira noite, um envelope apareceu. Simples, sem nome, mas ainda quente ao toque. Dentro dele, uma única frase. O vazio que você sente é espaço reservado para o que ainda vai florescer. Lior começou a escrever diariamente. Às vezes para Deus, às vezes para si mesmo. Até que compreendeu. Não importava quem respondia. O importante era o diálogo, era o ritual da pergunta e o espelho da resposta. Suas cartas começaram a aparecer em lugares públicos, bibliotecas, praças, abrigos. E outras pessoas começaram a encontrá-las, a escrever também. Nasceu ali algo único, um culto sem nome, uma fé sem religião. A prática de escrever para o invisível. Dizem que ainda existem caixas de correio especiais pelo mundo. Se você deixar uma carta sincera, receberá uma resposta. Ninguém sabe sua origem, mas todos sentem o mesmo. É como se a resposta viesse da minha própria alma, e ao mesmo tempo, de um lugar desconhecido. Mas a história não termina aqui. Um dia, Lior desapareceu. Deixou apenas uma carta selada com cera azul e um bilhete. Não tentem me procurar. A resposta que encontrei não pode ser explicada. Só pode ser sentida. A carta nunca foi completamente decifrada. Estava escrita em uma língua misteriosa, com símbolos que mudavam com a luz. Alguns desmaiavam ao olhá-la, outros choravam sem motivo. Era como se aquelas palavras fossem um portal para algo maior que nossa compreensão. E agora, enquanto você ouve esta história, talvez sinta uma vontade crescente de escrever, de perguntar, de buscar. Talvez esta noite, quando dormir, encontre sua própria carta, ou um sonho, ou um silêncio cheio de significado. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você.
compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho. Porque às vezes as histórias mais importantes são aquelas que precisam ser contadas e ouvidas. E lembre-se, às vezes as respostas não vêm em palavras, mas na paz que sentimos quando nossa alma finalmente se sente compreendida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue escrevendo suas próprias cartas para o invisível. Você já teve aquela sensação estranha? Aquele momento em que olha para um lugar e sente que já esteve lá antes, mesmo sabendo que nunca pisou naquele local. Ou quando encontra alguém pela primeira vez, mas tem certeza absoluta que já conhece aquela pessoa. Hoje vou contar a história de Elias, um homem comum que carregava um dom extraordinário. Ele se lembrava de vidas que nunca viveu. Tudo começou com um sonho perturbador. Elias se viu em um deserto de areia negra, com 3 luas no céu e uma torre feita de espelhos sussurrantes. Ao acordar, ofegante e confuso, percebeu que aquilo não era apenas um sonho, era uma memória de algo que nunca aconteceu. Nas semanas seguintes, mais lembranças começaram a surgir. Ele se recordava de uma infância vivida em um reino submerso, de uma guerra travada com pensamentos em vez de armas, e de um amor vivido em uma cidade flutuante chamada Lúrian. Preocupado, Elias procurou ajuda profissional. Consultou psiquiatras, hipnólogos, neurocientistas. Todos ofereceram diagnósticos vagos, falando sobre transtornos dissociativos ou imaginação hiperativa. Mas ele sabia que era algo mais profundo. Foi então que descobriu a orla, um lugar discreto nos arredores da cidade. Ali encontrou o Círculo das Almas Fraturadas. Pessoas como ele, que carregavam memórias de outras realidades. Um cartógrafo que desenhava mapas de lugares inexistentes. Uma pianista que tocava músicas nunca antes ouvidas. Eles chamavam isso de memória transdimensional, uma conexão com versões alternativas de si mesmo, ecos de escolhas não feitas, vidas não vividas. Elias mergulhou fundo nessa descoberta, aprendeu técnicas para acessar essas memórias paralelas. Logo, as visões começaram a aparecer, mesmo quando estava acordado. Em um café qualquer, via-se como um poeta em Paris. Na rua, encontrava reflexos seus em vitrines, usando roupas de eras futuras. Mas cada memória o afastava mais da realidade que conhecia. Começou a esquecer datas, nomes, até mesmo seu próprio idioma. Sua mente se expandia além do presente, além do possível. Em uma de suas últimas sessões, Elias teve uma visão que mudou tudo. Viu-se em seu leito de morte, não como ele mesmo, mas como outro. Um homem que havia vivido 1000 vidas e compreendido uma verdade fundamental. Ele não estava amaldiçoado, estava conectado. Era um espelho da consciência humana, ligado a todas as suas versões possíveis. Hoje, Elias vive isolado. Ou talvez esteja em alguma realidade alternativa. Ninguém sabe ao certo. Mas toda tarde, ele fecha os olhos e deixa as memórias fluírem. Memórias que talvez não sejam suas, mas que são verdadeiras em algum lugar do multiverso. E você que chegou até aqui, já parou para pensar se aquele déjà vu insistente não é apenas uma memória de outro você tentando se fazer lembrar? Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que também carrega memórias inexplicáveis. Nos vemos no próximo vídeo, em qualquer realidade que seja. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante que vai mexer com sua mente e fazer você questionar tudo o que sabe sobre realidade e memória. Já imaginou acordar um dia e não saber quem você é? Não por amnésia, mas porque você tem memórias demais. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele não lembrava mais do
dia em que esqueceu quem era. E curiosamente, isso não o assustava. Pelo contrário, o fascinava. Cada manhã trazia uma nova descoberta. Às vezes era o aroma de café de uma cozinha que nunca existiu. Outras vezes, uma cicatriz misteriosa num braço que jamais se machucou. O mais intrigante, um nome feminino que ecoava em sua mente, trazendo uma saudade profunda, mas sem rosto ou história para acompanhá-la. E quanto mais Elias tentava juntar as peças desse quebra-cabeça mental, mais fragmentos surgiam. Pedaços de vidas que pareciam seguir regras diferentes da nossa realidade. Numa noite especial, durante um sono profundo, algo extraordinário aconteceu. Elias se viu em uma sala, mas não estava sozinho. Estava rodeado por diferentes versões de si mesmo. Um Elias militar, outro monge, um do futuro distante e até mesmo sua versão criança. Eles não precisavam falar. Havia um entendimento silencioso entre todos. Um por um, tocavam uma mesa central, liberando fragmentos luminosos de memória no ar. Era como se o universo estivesse tentando reunir todas as versões dele em uma só. Mas por quê? O que aconteceria quando todas essas realidades convergissem? Se você está tão intrigado quanto eu com essa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Nos próximos episódios, vamos descobrir sobre o misterioso vórtice de convergência e como Elias lida com essa descoberta extraordinária. E me conta nos comentários, você já teve aquela sensação estranha de ter vivido algo que sabe que nunca aconteceu? Talvez você também tenha encontrado um Elias em seus sonhos. Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho para não perder a continuação dessa história incrível.